Olá tripulação, daqui o comandante Dantas mais uma vez e hoje para nossa aula especial de 500 inscritos, já estamos estourando aí, passou dos 500 já, mas essa aula é especial para você que fez parte desse canal, desde lá do comecinho, crescemos muito ali no último ano, muito obrigado de verdade por isso. Hoje, parceria com os meninos Manicaca, a melhor página de aviação do Instagram, nós estamos trazendo esse conteúdo especial sobre turbulência para você aprender, passar na prova da ANAC, ensinar para namorada, para o namorado e poder tocar a sua vida para ainda vai concorrer a uma camiseta da firma, hein, meu? Então, meu, se você não me segue, corre lá no Instagram, vou deixar na tela em algum lugar agora, corre lá no meu Instagram, @semitdan, e vai ler as regras, porque hoje estamos lançando esse vídeo agora, sexta-feira, 8 da noite, amanhã, sábado, às 2 horas da tarde vai ter sorteio e só vai participar do sorteio quem for inscrito aqui no canal e estiver seguindo as regras, que é seguir os nossos parceiros lá no Instagram, tá bom? Então, se liga que vai ser da hora o sorteio amanhã. Fora isso, esse conteúdo 10 que eu trouxe para vocês hoje. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que está por aí. Esse vídeo é exclusivamente para vocês. Vamos entender tudo sobre turbulência, aquele desconforto. Quando a gente pensa em turbulência, a primeira coisa que vem na cabeça, avião chacoalhando, gente gritando, enchendo o saco, se benzendo, fazendo o sinal da cruz. E o que acontece com a turbulência? Vamos descobrir tudo sobre esse negócio? Vem comigo aqui então que a gente vai ver a definição desde o mais básico. Pessoal, turbulência é definido pela aerodinâmica, embora a gente vai estudar isso aqui em meteorologia, porque geralmente a turbulência na atmosfera, né, meteorologia é o estudo da atmosfera, portanto, o estudo das alterações da atmosfera. Mas turbulência está relacionada diretamente com um fluido, ou seja, com um determinado componente que não possua forma fixa, ou seja, líquidos e gasosos. Então, quando a gente pensa em turbulência para a aerodinâmica, nós estamos falando da vazão de um fluido, onde eu tenho alterações, turbulência, para a aerodinâmica. Eu tenho um fluido vazando, e vazando no ponto, na palavra técnica, né, vazão, ou seja, escoando, a velocidade dele ali normal, tocando um fluido ali, uma água que corre por um rio, ou um ventilador que sopra um determinado ar, isso é um fluido vazando, com uma determinada vazão. E esse fluido ele sofre uma descontinuidade, ou seja, ele sofre uma alteração na sua pressão e na sua velocidade de forma significante. Lá quando a gente vai estudar aerodinâmica, teoria de voo, a gente estuda que existem dois tipos de vazão ali. Existe o meu escoamento laminar ou lamelar, né, que vem a ser um escoamento liso, e eu tenho o escoamento turbulento ou turbilhonado. É justamente sobre isso. Turbulência é quando um fluido quebra e sofre alterações na sua continuidade. Isso é turbulência para a aerodinâmica. Onde é que isso entra na meteorologia, que faz o seu avião bagunçar tudo, balançar para cima e para baixo, interromper o serviço de bordo? Aonde? Pessoal, muito fácil. Da mesma forma, vocês estão observando aqui, ó, se eu tentar medir aqui esse primeiro fluido, ele está seguindo de forma razoavelmente lisa, né? Ele está turbilhonando um pouquinho ali, mas é um fluido que está seguindo uma determinada sequência, né? Está seguindo uma tocada aqui, uma continuidade, né? Então ele é um fluxo laminar, né? Porém, aqui do outro lado, observem que está totalmente turbilhonado. Olha como é que está o fluido vermelho aqui. Olha esse fluido aqui embaixo. Pensem que aqui é uma água que vem num rio. Tá? Então vamos pensar nisso aqui, ó. O rio estava aqui, escoando uma determinada água, e aí eu tenho uma pedra, tá? Esse pontinho branco é uma pedra. O que vai acontecer? A hora que bate na pedra, a água vai correr para cá e vai correr para cá e sofrer uma descontinuidade, vai sofrer uma variação de pressão, uma variação de velocidade, ou seja, isto é uma turbulência. E isto vai acontecer para as aeronaves em voo, porque nós estamos voando num grande fluido, que é o ar atmosférico. O ar atmosférico também pode sofrer
descontinuidades. Então, quando eu tenho um ar atmosférico liso, um ar estável, que nós chamamos de ar calmo na meteorologia, eu tenho um ar que não vai estar associado com turbulência. Por outro lado, quando eu tenho, por exemplo, vamos supor, que vou dar um primeiro exemplo, depois eu vou falar de tudo. Tá? Essa aula vai ser bem completona mesmo, para você dominar o negócio todo. Quando eu tenho um determinado fluido correndo por essa região, aqui eu trouxe um vento que vem daqui, ó. Ele estava lisinho correndo, um vento. Só que ele bate na montanha e o que vai acontecer? Ele vai subir. E nisso ele já sofreu uma alteração de velocidade, concorda? Ele vinha, bateu, freou. E a pressão também aumentou, porque eu vou ter um aumento de pressão. Portanto, aquele outro ar que vinha aqui por cima também vai ser alterado por esse. E o ar vai começar, sabe quando batia na pedra ali atrás? Vai começar a ficar totalmente agitado, assim como num rio que eu coloco uma pedra lá e interrompo aquela vazão da água que está passando. O mesmo vai acontecer, eu vou começar a mexer e a agitar com todo o meu ar. Logo, obviamente, se a minha aeronave vem passando por esta região, o que vai acontecer com ela? Ela está voando no ar, obviamente ela vai, olha lá, ó, sofrer essa agitação. E daí os passageiros sentem isso na forma no seu banquinho lá, você no seu assento e sentindo essa variação de pressão, de velocidade, porque você está passando por essa zona de turbulência, você está passando por essa zona de agitação do ar propriamente dito, essa zona de perturbação do ar, a palavra correta. Então a turbulência nada mais é do que uma perturbação do fluido que está correndo por um determinado ponto. E isto pode acontecer de determinadas formas na atmosfera. Isso eu trouxe um exemplo muito claro que a gente vai tratar no final da aula aqui, que é o ar bate num corpo e sobe. Isso é um tipo de turbulência, turbulência mecânica, física, orográfica mais especificamente. Porque eu bato numa montanha e eu tenho esse movimento sendo causado por causa dessa nova direção que o vento tomou quando ele bate com esse corpo, que é a montanha. Poderia ser uma cidade grande, cheia de prédios, vem um vento e bate na cidade e aí se agita. Turbulência, toda ela do tipo mecânica. Vamos falar disso mais tarde, mas o que acontece é que o seu aviãozinho, repararam que da hora, ele vai simplesmente entrar nessa zona turbulenta, ok? Óbvio que isto não é a situação mais agradável de voo. E é por isso que muitos passageiros têm medo. Porque começa a balançar, começa a falar, puta, tá esburacada a estrada aqui, tá ficando ruim, tá ficando desconfortável. Nós vamos classificar essa turbulência em categorias, desde leve até severa. E nós vamos ver aqui, primeiro, nesse primeiro momento, dentro das categorias, o que está acontecendo com a aeronave. Até onde uma turbulência pode ser perigosa ou não. Vamos lá? Turbulência leve. Você está lá a bordo do seu avião, de boinha aqui, seguindo, não está sentindo nada. Hora ou outra dá uma chacoalhadinha assim, balançou aqui, né? Parece você está de boa aqui, dá uma balançada, tranquilamente, nada muda no voo. Uma hora ou outra você sente uma vibração ocasional. Isso não é capaz nem de deslocar os seus itens que você colocou no bagageiro, nem de deslocar a sua mochila que está no chão, nem de te causar desconforto, nada. Mas não está lisinho, então está tendo uma turbulência leve, ok? Segunda situação, turbulência moderada. Aí começa a já vir uma agitação ou outra mais frequente. Você já está aqui, já está vibrando para um lado e para o outro. Quando você tem um item, uma mochila que você colocou lá no bagageiro, acima ali do compartimento, ela já começa a querer correr para frente, no seu pé também, ela começa a querer dar uma deslocada, mas o voo ainda segue normalzinho, mas você já sente frequentemente uma alteração ou outra. Mas ainda está passando o serviço de bordo, ainda está tudo ok. Portanto, turbulência moderada, segundo tipo de turbulência. Terceira, turbulência forte. É aqui que a galera já começa a rezar o Pai Nosso. Por quê? A gente começa já a sentir vibrações que vão querer arremessar você do seu assento. E, portanto, se você não tiver de cinto, você vai se deslocar e vai sentir desconfortos. O piloto voando sob turbulência forte já vai, eventualmente, condicionar ali algumas perdas de controle da aeronave. Porque a turbulência, como eu estou mexendo no fluido,
obviamente mexe na sustentação da aeronave. A aeronave está aqui, recebe uma rajada de sustentação, depois uma perda de sustentação. Então o piloto já vai experimentar algumas perdas de controle. Então a turbulência, quando ela é forte, estimada para ser forte, já tenta se evitar ao máximo. Porque, é lógico, toda turbulência a gente tenta evitar. Mas a forte eu já tento evitar porque aí já começa a ser desconfortável para o passageiro, começa a ser desagradável o voo, além de que o piloto pode, por vezes, ali perder o controle da aeronave. Então isso não é normal. Você está voando aqui, aí a sua aeronave vira o nariz para cá, aí você tem que brigar, aí você vai ter que ficar brigando com a aeronave. Então a gente tenta sair dessa zona de desconforto. A gente pode fazer isso subindo, descendo, desviando, dependendo do que for o ocasionador da minha turbulência. Então tem várias possibilidades, ok? E aí a gente chega no ponto mais crítico, que é a turbulência severa. A turbulência severa, aí eu já perco bastante o controle da aeronave, porque eu vou ter uma vibração que é extremamente desagradável e que, dependendo da aeronave, já vai causar necessariamente danos estruturais para a aeronave. O negócio já está começando a arrepiar bastante a aeronave. É lógico, a gente pode pensar em aviões de grande porte, em jatos de grande porte. Esses jatos eles resistem a essas turbulências, mesmo as severas. Mas pensando aqui na aviação, que o Dantas é piloto, aviação geral, aviação menor, aí eu já começo a ter perda de controle total por bons momentos e danos estruturais à aeronave. Então a gente não pode entrar nesse tipo de turbulência. Ok? E como é que eu percebo quão grande é uma turbulência? Como é que eu sei que a turbulência é leve, moderada, forte? Como é que eu sei até que ponto o piloto, vamos do ponto de vista do piloto agora, que eu falei, o passageiro sente desconforto, babapá. Como é que eu sei qual é a turbulência que eu estou encarando? É pela quantidade que o negócio me balança para frente e para trás? Se é pouco, se é muito? Não. Já já a gente vai ver isso. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, num dos últimos tópicos, vocês vão ver como é que eu categorizo a minha turbulência de acordo com um parâmetro de voo. Por enquanto, vamos falar de quais tipos de turbulência, por que que existe turbulência. E aí vocês vão perceber, senhores, que sempre no verão, se você está no verão, um lugar que tenha verão, tá? A turbulência é maior no verão do que no inverno. A turbulência é maior no verão e no continente do que no inverno e do que em cima dos oceanos, dos rios. Por quê? Eu tenho a primeira turbulência, que é uma das mais clássicas que existem, que é a turbulência termal ou convectiva. Convecção é o movimento vertical do ar, movimento vertical de um ar que parte de um princípio muito básico da teoria de voo e da meteorologia, que é a densidade do ar. O ar quente, ele é mais leve, na verdade ele é menos denso, que a gente, para ficar fácil de associar, pense com mais leve. O ar quente, ele é mais leve do que o ar frio. Portanto, o sol, durante o dia inteiro, fica fritando a superfície terrestre, fica esquentando tudo. Faz o experimento, vai na rua da sua casa 2 horas da tarde no verão e põe a mão no chão. Você vai ver que a temperatura no chão está muito maior do que a do ar. Portanto, o ar que fica beijando o chão aqui, ó, vai ser um ar mais quente e, portanto, mais leve. E, portanto, ele começa a subir na atmosfera. Esse ar subindo gera um movimento de convecção. E isso já faz, seu avião tá voando aqui, mas aquele calorão, aquela troca de calor vertical, faz o quê? Esse ar que seu voo tava aqui, ó o ar aqui, ó, bateu, turbulento, bateu, instabilizou o seu ar, causou turbulência. A turbulência do tipo convectiva ou termal é mais comum no verão e é mais comum, obviamente, próximo à superfície. Então, em decolagens e pousos em dias muito quentes, pode ter certeza que você vai sentir ali na hora de uma aproximação, de um pouso, de uma decolagem, vai sentir dar uma balançada mais do que em cruzeiro, pelo fator térmico, pelo fator termal, das correntes térmicas. É por isso que os urubus voam, porque eles aproveitam desse ar que está subindo e conseguem ficar flutuando ali por muito tempo. Isso aí faz os planadores voarem também, pelo mesmo princípio do urubu, tá bom, pessoal? Então, primeiro tipo de turbulência, convectiva ou térmica, acontece por causa da troca de calor entre superfície e aeronave voando. O ar fica mais quente, o ar vai subir, o ar quente. Quando ele sobe, ele esfria e tende a cair de novo. E ele esquenta de novo e sobe. Então fica esse movimento
vertical que gera uma instabilidade no ar, ok? Primeiro dos tipos de turbulência que existe, ok? Segundo tipo, não vou aprofundar super aqui total, explicar o que é convecção, quando é que é melhor a convecção, porque senão vai ficar muito grande a aula e aqui é pra gente falar só sobre turbulência. Então vamos embora aqui para falar do segundo tipo, que eu falei ali atrás. Turbulência mecânica, solo ou orográfica. Na verdade, a turbulência chama-se mecânica e ela pode ser ou turbulência de solo ou turbulência orográfica. Toda vez que vocês ouvirem falar de orográfico, é algo relacionado a montanhas, elevações na superfície. Toda vez que falar de turbulência de solo, é porque eu não tenho montanha, mas eu tenho um outro fator no solo que está gerando a turbulência. Às vezes, você está num lugar onde nem está tão quente assim, só que você tem uma superfície e morros em volta ou cidades em volta. E está gerando muito vento. Às vezes, quando está ventando muito, pode ter certeza que vai gerar turbulência se eu tiver fatores relevantes para isso. Por quê? O ar que está sendo vento, que está sendo horizontal, vai bater no corpo físico, seja ele uma montanha, portanto orográfica, ou seja um fator de solo, uma depressão, uma elevação, uma cidade. Isso vai fazer esse ar que antes era horizontal, agora se transformar em corrente vertical. Portanto, esse ar deixa de ser um vento e se transforma em agitação no ar, se transforma em ar turbilhonado, em fluido turbilhonado que gera turbulência. Podem observar que regiões que tem muitos morros, muitas elevações, se somar tudo, aí vira o cross. Se você somar uma região cheia de morro com uma região quente, aí tenha certeza que seu avião vai bater pra caramba, bater isso aqui. Ficar turbulento em voo. Super tranquilo. Se você é passageiro e está assistindo essa aula aqui, não se preocupe, isso é super controlável. Essas duas turbulências que eu estou falando são turbulências super simples, turbulências que não vão afetar de forma nenhuma o seu voo ou muito menos a segurança do seu voo. Não lembro de registros nos últimos muitos anos de aeronaves que caíram por causa de turbulência. Não tem. Ok? Então fiquem tranquilos. Bom, seguindo aqui para frente, turbulência do tipo... vale lembrar que um fator que eu acho até que eu esqueci de pôr, que é... eu falei aqui da convectiva ou termal. Obviamente, se a gente aprofundar um pouquinho no estudo da meteorologia, eu vou, com esse mesmo fenômeno, formar nuvens convectivas. São nuvens de desenvolvimento vertical. Essas nuvens, elas podem ocasionar também uma turbulência grande, uma turbulência de grande risco. Portanto, aqui evolui para um estudo um pouco mais avançado. Viu nuvem convectiva? Nuvens que se formam pelo processo de convecção, processo de massas de ar verticais em deslocamento? Essa nuvem está associada com turbulência também. Algumas nuvens não. Algumas nuvens a gente entra, o ar é calmo, tranquilo. Outras nuvens a gente entra, essas de convecção, e elas vão ser extremamente agressivas com a sua aeronave. Isso é um outro ponto da meteorologia que nós podemos abranger mais para frente. Senhores, terceiro tipo de turbulência, esteira de turbulência, wake turbulence, turbulência que uma aeronave causa. Todo mundo já andou atrás de um caminhão ou cruzou com um caminhão pela estrada, seu carro treme todo. Se for uma moto aí que treme tudo, você fala morri. Por quê? Corpos em deslocamento, obviamente, causam uma quebra significante do ar. O ar está andando de boinha, o ar está paradinho lá, na verdade, de boinha aqui. Chega um monstro e passa arrancando tudo, um avião, um caminhão. Isso vai causar, obviamente, as partículas já vão ficar loucas. Isso vai causar uma agitação no ar, conforme a imagem aqui, ó. Olha o desenho lá atrás, o que esse avião fez com as nuvens. Deixou um formato de um coração, olha que bonitinho. Só que se entrar um outro avião menor do que esse aqui, nesse coraçãozinho, ele não vai para o coração, ele vai para outra parte do corpo. Ok? Então, esteira de turbulência é a esteira, é a turbulência gerada pelo movimento da aeronave, pela aeronave quebrando o ar, quebrando a continuidade do ar. Uma aeronave passa e deixa o ar ali atrás todo ferrado. E aí se entra um avião ali atrás, principalmente se esse avião for de categoria menor, for um avião menor do que aquele que está à frente, ele vai pegar
essa agitação que o outro deixou e vai sofrer essa turbulência que é chamada esteira de turbulência. Ele está entrando na esteira de turbulência de outras aeronaves. Isso é tão importante que os controladores de voo e os pilotos têm regras específicas para separar uma aeronave da outra, para poder manter uma separação para que esse ar consiga acalmar e aí poder passar outra aeronave depois. Beleza? Quarto tipo de turbulência, uma turbulência chamada turbulência de céu claro. Pode acontecer de você olhar para o céu, está muito alto, então não tem interferência de temperatura, de correntes térmicas. Obviamente não tem mecânica, porque você está muito alto, então não tem nada na superfície que atrapalhe mais. Não tem outra aeronave. Céu está limpo, sem nenhuma nuvem e mesmo assim gera turbulência. Esse tipo especial chama CAT, Clear Air Turbulence. Turbulência de céu claro. Isso aqui é um pouco mais específico, uma situação um pouco mais específica, mas pode acontecer por correntes que acontecem em grandes altitudes, correntes que acontecem por questões físicas do planeta. Isso é estudado pelos pilotos. Não vou falar agora que é um pouquinho mais complexo, mas pode haver turbulência mesmo sem um motivo aparente, ok? Literalmente, porque a Clear Air Turbulence é uma turbulência de céu claro. Então, não tem nada no céu que seja visual, mas a turbulência está lá. Pode acontecer turbulência mesmo em céu claro por causa desse outro fenômeno, dessas correntes que acontecem em grandes altitudes. É um efeito um pouco mais avançado, ok? O quinto e último tipo de turbulência são as dinâmicas, pessoal. Dinâmica, toda vez que vocês ouvirem falar de dinâmica na meteorologia, é movimento. Um ar que está se movimentando, uma massa de ar que não está ali só subindo e descendo ou mexendo para lá e para cá. Não, ela está se deslocando. Então nós estamos falando das frentes, frente fria, frente quente. Frente é uma região entre duas massas de ar ali se batendo, se empurrando. E isso vai fazer com que uma massa de ar frio que está aqui, uma massa de ar quente que está aqui se batendo, está tendo uma briga ali entre duas massas de ar. Isso é uma frente. Isso vai fazer com que o ar sofra e o ar vai ficar agitado nessa região aqui, ó. Isso vai causar turbulência nessa região. As turbulências dinâmicas são turbulências associadas com frentes ou com wind shear, que é uma das piores correntes que existem na aviação. É uma corrente que vai gerar ventos em todos os sentidos, ali para baixo, para cima, o vento vem de cima para baixo, bate no chão, sobe de novo. Isso torna o ar muito agitado, também por motivos mais específicos um pouco, mas especialmente por correntes de vento que saem de nuvens em deslocamento, nuvens convectivas, e também pela presença de frentes, que é uma matéria que os pilotos também estudam dentro de meteorologia. Ok? Então esses são os motivos pelos quais existem turbulência, sem problemas. A gente entra na turbulência, se precisar passar a turbulência, a gente passa a turbulência. Se não der para passar a turbulência, a gente evita a turbulência. A gente sai fora dela, ok? Então, senhores, como é que os pilotos categorizam a turbulência? Em leve, moderada, forte e severa. Como? Olhando para o painel do seu avião. Lá tem um instrumento chamado velocímetro. E como a turbulência ela faz o seu avião? Subiu o nariz, desceu o nariz, subiu o nariz. Então desacelera, acelera, desacelera, acelera. Faz o velocímetro ficar oscilando. E essa oscilação é que faz o piloto entender. Essa turbulência é leve, moderada, forte ou severa. Se as variações na velocidade forem entre 5 e 15 nós, a turbulência é leve. 15 a 25 nós, ela é moderada. 25 a 35 nós, ela é forte. E se ela for maior que 35 nós, por exemplo, tá voando com 100 nós, aí dá um rajadão, você cai para 65. Muito crítico. Dá outro rajadão, você sobe para 130. 90, 130, 140 e fica essa oscilação toda. Turbulência severa, super crítico, você vai sofrer danos estruturais na sua aeronave. Evite, suba, desça. Para voar em turbulência, outro macete que nós fazemos, reduzimos um pouco a velocidade. Para passar no buraco, você não passa devagar, você passa rápido, você se estoura todo o seu carro. Se a gente vai voar em turbulência, não tem como evitar, tá feio o negócio, dá uma segurada, reduz a velocidade um pouco, que os efeitos vão diminuir no ponto de vista cargas dinâmicas, esforços estruturais, vai reduzir um pouco os efeitos. Ok, senhores?
Pessoal, essa foi a nossa aula sobre turbulência. Eu espero que vocês tenham curtido. Obrigado de novo todo mundo que participou desse vídeo de 500 inscritos aqui. Pra gente é muito importante cada um de vocês que está inscrito no nosso canal. Sorteio vai acontecer. Eu desejo aqui muita sorte a todos vocês aí, quem merecer aí, quem assistiu, quem vibrou com a gente. Desejo toda a sorte para vocês. Sorteio lá no Instagram, me segue no Instagram, segue os nossos parceiros, vê as regras lá que a gente vai daqui agradecendo você e ficando por aqui. O Comandante Dantas na escuta. Depois de novo, mantenha o 1 localizador